Viver é guerrear, sentencia Sêneca em uma de suas cartas. Fala-nos deste guerrear, o mito da luta contra o dragão. Nele, a luta tem toda uma projeção interior. É guerra contra si mesmo, combate contra os obstáculos presentes no próprio ser, luta sem quartel contra o ego. Trata-se de uma guerra intestina, na qual está em jogo aquilo que mais importa, o que, pelo menos, que mais deveria importar, a saber, nossa liberdade, dignidade e felicidade. Felicidade em sentido superior. Um combate interno que será tanto mais intenso quanto maior seja a nobreza da pessoa, quanto mais altas e nobres sejam suas aspirações. Quem não combate internamente, perde sua vida, desperdiça. Quem não queira lutar, estará condenado a viver como um despojo vivente, como um derrotado perpétuo, como uma coisa inerte, arrastada pelos acontecimentos e pela fatalidade do destino. O Dhammapada é abundante de sentenças alusivas ao sentido combativo da via espiritual. Neste antigo texto sagrado budista, a terminologia militar aparece em toda parte, referências à arte da guerra, o que constitui um indício claro daquela dimensão de guerra santa que a marcha pelo caminho do Dharma adquire. Conceito este de marcha que, aliás, também apresenta inegáveis conotações marciais, assim como a de disciplina, por exemplo. Em parágrafo dirigido ao homem que se esforça no caminho, Buda aconselha: fazendo sua mente permanecer firme como uma fortaleza, lute contra Mara com a arma da sabedoria. Projeta sua conquista e não se desvie dela. E, mais adiante, louvando o poder espiritual do sábio que sabe guiar-se retamente em vida, afirma: os sábios escapam deste mundo, derrotando a Mara e seu exército. Em outro momento, em que traça o perfil do Brahmane, isto é, do homem religioso, autenticamente sacerdotal, é admirada a sua capacidade de perseverar como um bom soldado no caminho empreendido e suportar impassível todos os padecimentos de sabores que nele encontre. Da força interior do Brahmane, que permite sofrer com serenidade toda classe de ataques e ofensas, se diz que essa força é seu exército. As forças espirituais que conseguiu reunir e forjar dentro de si mesmo, constituem o exército com o qual vence as hordas de Mara. No Majjhima Nikaya, fala-se da batalha contra o grande exército da morte, e se chama ao Nirvana, assim como a doutrina que permite alcançá-lo, como o supremo triunfo da batalha. O homem que segue a via traçada por Buda, o qual recebe os epítetos de herói, vencedor ou leão rugente, é definido como um guerreiro ou combatente ário, mais exatamente. Dele se diz, Mahavaga, que é firme, vigoroso, bem estabelecido, equilibrado, apto para vencer na batalha. E em outros textos canônicos, se o qualifica como o asceta lutador de peito de aço, audaz, que desconhece a vacilação, herói vencedor da batalha. Um guerreiro que é bom para o rei, digno do rei, que é um ornamento do rei. Daí a importância que se outorga à virtude de Virya, ou seja, a virilidade, a energia combativa, o ânimo lutador, o espírito de luta, o vigor e a coragem, a força interior, a valentia paciente e tenaz. Por isso, muitos textos orientais, de caráter eminentemente espiritual, sapiencial, com uma mensagem sobretudo interior, de realização humana ou sobre-humana, estão repletas de recorrentes alusões a táticas de combate e de terminologia guerreira. Até o ponto de alguns estudiosos defenderem que seriam, na verdade, tratados de estratégia militar. O Dao De Jing, por exemplo, seria um deles. E eu particularmente considero que o oposto também poderia ser igualmente real. Ou seja, livros que interpretamos como sendo de estratégia militar poderiam muito bem ser, originariamente, livros de estratégia espiritual. O guerreiro que luta ereto e com as armas na mão, sem se deixar abater pelas vicissitudes bélicas que enfrenta, é o piloto, ou chefe interior, o enviado do céu, o filho do sol,
ou Rei Supremo, que aniquila qualquer forma de tumulto ou rebelião titânica que pode surgir em nosso próprio ser. Protegido pelos deuses, montado em seu cavalo branco, e coberto com sua armadura reluzente, ele irrompe como um mensageiro da divindade, derrubando os obstáculos que se interpõem no caminho que leva a seu objetivo final. O cavaleiro, o combatente solar, que se apresenta como o lutador contra o dragão e como vencedor do dragão, encarna, portanto, o herói interior que nos impulsiona a ser o que devemos ser, que nos estimula a permanecer fiéis ao nosso mais alto destino e à nossa mais nobre missão. Nele se encontra representado o princípio heróico que, como amigo íntimo, como o Mitra matador do touro, personificação divina da amizade e lealdade, nos transforma desde nossas mais profundas raízes para nos permitir chegar ao que somos em essência e alcançar, assim, o fim supremo da vida, de acordo com o mote tradicional que aconselha: sê o que és. Segundo Philon de Alexandria, a dracomaquia é o combate que, no interior do ser humano, liberta o núcleo viril, que é o espírito, pneuma, ruah, ou nous, ou logos, o intelecto, ou razão em sentido superior, contra a entidade feminina, que é a alma, psique, o nefesh, a qual, sendo irracional e terrena, vê-se facilmente aprisionada pelo prazer que se enrosca como uma serpente em torno dela. É uma batalha implacável, uma guerra sem trégua contra a intemperança e o prazer. O dragão ou serpente é, na opinião do helenista, a hedonê, a concupiscência ou sensualidade, a irracional rebeldia da alma, que leva em si mesma o veneno. Se o cavaleiro ou herói solar representa a personalidade metafísica, o homem interior, o eu real, o grande eu, o dragão, pelo contrário, simboliza a individualidade contingente, o homem exterior, o eu psicofísico, o eu pequeno, ou falso ego, o eu efêmero e condicionado. Este último é a alma individual. O Kirumi chama de a alma carnal obscura, a qual, no homem ordinário, se lança contra o intelecto e o espírito, com a intenção de asfixiá-lo e ocupar seu posto. É o tirano que impõe violenta e arbitrariamente sua lei em nossa vida, nos fazendo crer erroneamente que nele está o nosso autêntico ser. Por isso, a morte do dragão significa a extinção da alma individual. O passo prévio para o triunfo do espírito, para a realização integral do ser humano. Esta guerra contra o antigo dragão é, segundo Hildegard de Bingen, a guerra das guerras, ou combate dos combates. Como o corpo participa dessa guerra? Ora, vemos em muitas tradições que todas as almas, aprisionadas nessa roda de renascimentos, anseiam por um corpo humano, pois somente através dele elas podem se libertar. Nessa comunidade física, corporal, formada por mãos, pés, peito, costas, braços, pernas, olhos, boca, etc., e também pelos órgãos, conductos e fluidos internos, cérebro, pulmões, coração, vísceras, sangue, nervos, veias, artérias, enfim. Essa comunidade física corporal é graças a ela que o indivíduo pode lançar-se ao combate espiritual. São os olhos humanos que permitem olhar as imagens, letras, signos e símbolos sagrados. São os ouvidos humanos que permitem escutar a palavra revelada, o ensinamento veiculador da sabedoria ou os ritmos da música sacra. É a língua humana que permite pronunciar o nome divino, realizar as orações, repetir os mantras e cantar os hinos sagrados. São as mãos humanas que permitem fazer os gestos rituais da súplica e a saudação à divindade. É a respiração que permite absorver o prana, ajudando a concentração, a meditação e a purificação da mente. Foi dito muitas vezes que o homem é um centauro, com uma parte inferior animal e com a parte superior propriamente humana, racional, espiritual, intelectiva. Este centauro é o que simboliza a estreita união entre o cavaleiro e seu cavalo. União entre o cavalo e o cavaleiro que é vivida com especial intensidade nos povos de cultura guerreira, desde Pele Vermelha até o samurai ou o cavaleiro mongol, nos quais o homem vive e luta montado em seu cavalo, contemplando o mundo de uma altura proporcionada por seu inseparável e fiel corcel.
Assim também viveu a relação com sua montaria, o cavaleiro cristão da Idade Média, que tinha justamente como patrono e arquétipo ideal São Jorge, montado no cavalo branco. O cavaleiro tradicional vê no cavalo, com o qual está fundido por completo, não apenas um companheiro leal, ao que se unem laços de afeto e múltiplas experiências vividas juntos, vivência de numerosas batalhas, viagens e aventuras, mas uma projeção do seu próprio ser, quase como um outro eu, com o qual até mantém um diálogo amigável. Existe uma continuidade estabelecida entre o homem e este animal, entre a animalidade que o cavalo representa, que serve como suporte ou veículo, e a humanidade do guerreiro, que segura as rédeas, que dirige o nobre bruto e se vale dele para atingir o seu objetivo. Como exemplo disso, se poderia recordar os casos de Alexandre Magno e Bucéfalo, de Rolando e Vigilante, de Don Quixote e Rocinante, e do Cid e seu fiel cavalo Babieca, sobre o qual venceu batalhas inclusive morto, cujos restos repousam próximo da primitiva tumba de seu amo, chefe e companheiro. Não poderíamos deixar de mencionar o príncipe Siddhartha, que posteriormente seria o Buda, e seu cavalo Kantaka, do qual a lenda conta que relinchou de alegria ao ver que estava sendo selado para que seu mestre pudesse empreender a longa jornada em direção à iluminação sobre suas costas, depois que Siddhartha decidiu deixar o palácio em que vivia, cercado até então de pompa e prazeres. A lenda de Buda também relata como ele se despediu de seu cavalo antes de se retirar para a floresta para meditar, falando com ele como alguém falaria com um bom amigo, dirigindo palavras de conforto e afeto. Kantaka morreu de tristeza, pensando que não veria seu mestre novamente. Mas como recompensa por seus fiéis serviços, renasceu no céu, tal como Siddhartha havia prometido. Todos estes significados simbólicos do cavalo se veem acentuados nos casos em que ele aparece dotado de asas, como ocorre, por exemplo, com Pégaso, o célebre cavalo voador montado por Belerofonte, o vencedor da Quimera. E é extremamente significativo que Pégaso também é o portador do raio de Zeus, e que é Atena quem ensina a encontrá-lo e domá-lo. Essas asas põem em relevo a função elevadora e enaltecedora que desempenha a realidade corpórea, irracional e sentimental que o herói toma como apoio para levar a cabo sua gesta interior. É um suporte vivo do espírito, o qual o herói, para cavalgar, precisa purificar, enobrecer e elevar. É o que lhe dá asas para ascender até níveis superiores, para observar as formações inimigas, e então planejar o combate contra o monstro abissal e lhe desferir um golpe fatal. Graças a essas asas, símbolo do voo espiritual, pode o herói elevar-se acima do vulgar, do horizontal, do rasteiramente material, escapando assim das garras do dragão que ruge ameaçador lá embaixo. Todo este simbolismo seria incompleto se não fizéssemos referências à arma. Materialização simbólica do raio, quer seja o raio do sol ou o raio que descarrega a tormenta, a arma que trespassa a massa informe constituída pelo corpo do dragão, não é outra coisa que o raio luminoso da sabedoria, cravando-se na carne do monstro egóico, abrindo caminho através da noite escura e tormentosa do ego. Com a mesma força com que o raio rompe a negrura do céu nublado, a lança ou flecha sapiencial rasga o véu das negras nuvens com que a ilusória consciência egolátrica envolve o ser humano. O poder invencível da lança ou espada que o herói solar empunha nos fala, pois, da força vitoriosa da verdade, de sua invicta potência, que não pode ser resistida pela mentira e pelo erro, substâncias que nutrem o dragão. Ao rasgar a carne do monstro egocêntrico, a arma da verdade põe em evidência sua falsidade e inconsistência. Mostra que este não é senão mera ilusão, produto do auto-engano, e o desarma e o anula de maneira definitiva. Destrói o suporte ilusório sobre o qual se baseia a falsa crença em um eu independente, separado de seu princípio transcendente e soberano.